Bom dia, gente. Jesus está vivo, ressuscitou e o diabo perdeu. O diabo perdeu, Jesus vence. Jesus é bom e o diabo não presta. Gente, acordei cedo hoje, não tão alegre como o Everton, que acorda cantando a música da Liquigás. Entende? Que lava a louça cantando a música da Liquigás. Cara, tem que ter um problema mental. Porque pessoas que acordam muito felizes, elas irritam a gente. Ah, não é? O cara é muito feliz. É muito feliz, o Everton é muito feliz. Eu sou um pouco feliz, sou médio feliz. Eu achava que eu era feliz, mas eu conheci o Everton. Aí eu vi que eu sou, como a Carolina diz, eu sou médio feliz. Então acordei cedo hoje e eu acordo, a Thalita diz, me acorda amanhã. Esquece. A minha mulher tem o dom do sono. Ela tem o ministério do sono. Ela quer que Deus fale com ela, eu quero que Deus fale comigo, eu vou ler a Bíblia. A Thalita vai dormir porque Deus fala em sono com ela, em sonho. E eu acordei ali, falei com ela, saí já rapidinho. Porque você sabe, a diferença do homem e da mulher, que quando o homem acorda, o homem não faz quase barulho. Porque ele não quer acordar a mulher. Eu pego, fecho a porta, saio. A Thalita não. Se ela acorda antes de mim, ela me vê dormindo, ela tem raiva da vida. Ela bate as coisas. Não sei o quê. Bate, fala alto. Cara, só falta tocar baterias no quarto. E eu levantei, li um texto da Bíblia, orei, 15 segundos pela alma do Cauê e saí a correr. Fui correr. Porque eu tô gordo, eu tô pesado. Eu tava com 127 quilos, aí eu baixei para 104. Daí eu fiquei doente, eu fui a 119. Eu cheiro a comida e engordo, Eliane. Imagina, Eliane. Eu nem chego a comer. Se tu falar assim, Jackson, se a Eliane falar assim, pastor, sabe o que ele fala, né? Pastor, eu fiz pizza aqui em casa. Só tu me falar, eu já engordo. Já engordo. É que nem o nego. O nego ele se inscreve na academia, os braços já incham. Não é? Você não vê nego fraco. O nego pensa em fazer academia, os músculos já enchem. Já notou? O branco não tem isso aí. E o branco é o contrário. O branco pensa em comida e já engorda. Eu engordo. Então, assim, eu dei uma paradinha ali dos exercícios, eu parei, 15 quilos. 15 quilos. Obrigado, Liane, eu fico feliz. Fico feliz contigo. E daí eu disse, não, eu vou explodir. Eu preciso correr. Fiz meus exames lá, tava tudo tranquilo, o colesterol e o triglicerídeo um pouquinho alto. E eu, nego, tem que correr. E eu tava correndo hoje de manhã cedo, o sol tava nascendo na Ipiranga, eu tava correndo. Aí tá, olha pra mim aqui, é o Pedro. Gente, eu tô feliz da vida correndo. Brutalmente. E eu me lembrei hoje, liscando quando eu era guri. Porque olha só, Mariane, tu é uma guria magra. Tu deve ter ouvido muita piada de magra, né, Mariane? A pessoa acha que o magro não sofre, né? Aí, escuta isso aqui. Tem gente que é gordo a vida toda e o cara ouve piada de gordo. E eu, cara, que quando eu era criança, eu era seco. E eu ouvi piada de seco. Depois de velho, eu engordei. E agora eu escuto piada de gordo. Eu escutei piada dos dois lados, cara. Isso é a pior coisa que tem. A minha mãe, imagina, a mãe, aquela que me gerou a vida, Eliane, ela dizia, já, quando eu era adolescente, meu filho, tu parece o Cazuza, na época da AIDS. Quando a tua mãe fala isso pra ti, Cauê, acabou. Acabou a vida. Mães mentem. Então,
Quando eu ia botar o meu terno de listra, tinha uma listra só, assim. Se botasse 2 listras, ficava grande. A vara, quando eu ia pular de vara, ela dizia, agora é minha vez. De tão magro que eu era. Daí eu engordei. Aí, cara, tá difícil. Mas por quê? Quando eu era guri, eu tava sempre brincando, andando de bicicleta, jogando bola. Cara, eu vivia. Eu ia pra praça de futebol 4 da tarde. E eu voltava 10, 11 horas da noite pra casa. Daí a mãe dizia, vai tomar teu banho, guri. Mas eu nem suei. As roscas assim, ó, que assim, ó. Mas eu nem suei. Mas também estava sempre fazendo alguma coisa. E eu me lembro do dia que eu ganhei minha bicicleta. Cara, minha mãe comprou uma bicicleta para mim. Eu queria muito uma bicicleta. E a minha mãe um dia chegou assim, Jackson, vai ali na frente de cá. Porque a minha mãe e meu padrasto, eles me davam os presentes e eles escondiam aquilo. Era uma loucura, cara. Aí, vai lá. Quando eu cheguei, a bicicleta era feia pra caramba. Hoje eu me lembro dela. Que horror, meu. Ela era vermelha, com umas espumas amarelas. Horrível. Mas na hora, quando eu vi aquilo, meu coração disparou. O coração dispara. Foi lá, velho. E daí eu fiquei tão feliz com aquela bicicleta. Tão feliz, tão feliz. E eu tinha que tomar banho para sair não sei onde. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu fui correndo, gritando lá dentro de casa, batendo nas coisas. Porque adolescente bate em tudo. Adolescente é virado em cabeça, joelho. E eu saí batendo nas coisas assim. E eu, quando entrei no banheiro, eu escorreguei, meu. Dele com a cabeça assim, na quina do chão, assim. Acho que foi isso que me deixou vesgo. E eu me lembro que eu fiquei muito feliz. Mas daí até que no dia 14 de janeiro de 1990, ali minha vida mudou. Porque nasceu meu irmão. Eu me lembro que a minha mãe dizia assim, minha mãe estava com uma barriga enorme, minha mãe tem 1,5 m, e a gente nasceu muito grande, eu nasci com 4,450 kg. Parecia um boto. E eu fiquei ainda na incubadora, porque eu nasci com meningite. O meu irmão nasceu com 4,200. Sabe aqueles ursão assim? Sabe aqueles bonecão das crianças? E a minha mãe dizia assim, a minha mãe com uma barriga parece que estourando. Eu nunca vou esquecer. Minha mãe dizia assim, meu filho, essa semana eu acho que teu irmão vai nascer. Então, ela pegou minha mochila, botou minhas roupas ali. Essa semana eu vou te levar para a avó, no caso da mãe dela, porque o teu irmão vai nascer. Eu, tá bom, mãe, tá bom. Só que não deu tempo. Na madrugada do dia 13 pro dia 14, meu irmão nasceu. Só que o que aconteceu? Dia 14 eu levantei de manhã, acordei, saí da casa, assim, os cabelos tudo errado, assim, os olhos tortos. Aí eu olhando assim, não tinha ninguém em casa. Tudo bagunçado, tudo revirado, eu sozinho. Deu na hora, eu pensei, meu irmão tá vindo. O Lucas tá vindo aí. O que eu fiz? Peguei minha mochila e fui para casa da minha avó. 8 anos de idade. E ali a minha vida mudou. Porque agora não era mais a criança da casa. Agora tinha alguém mais novo. Agora não era mais o bebê da casa. Agora não era mais aquele cara que ganhava os brinquedos, ganhava as coisas. Agora tinha alguém mais novo que eu. Ali, com 8 anos de idade, eu fui ver que tinha alguém que precisava mais de atenção do que eu. E a minha mãe sempre foi uma mãe que deixava a gente muito solto, muito livre. E isso sempre me angustiava. Eu caminhando na rua e o meu irmão, assim, começando a caminhar, assim, um cabeção. Criança tem as cabeças enormes, assim, né? E caminhando. Porque criança não caminha desde o primeiro mês com a cabeça, entendeu? Pega a criança de pé, a cabeça cai pro lado. Então, parece né? E tipo, se tu botar virado a cabeça para baixo, dá. A criança fica de pé, entendeu? A cabeça fica para baixo. Mas o meu irmão caminhando ali, equilibrando aquele cabeção dele, assim, caminhando, e os carros passando na rua, e eu dizia, mãe, segura o Lucas, mãe. E eu ficava o tempo inteiro. Cara, eu tinha 8 anos, eu tinha 9 anos de idade. E desde os 9 anos de idade, até meu irmão, assim, poder se firmar, eu ficava em volta dele, porque eu tinha medo que ele vai cair e vai passar. Sempre fui muito, muito protetor. E eu ficava em volta do meu irmão, eu apavorado, e eu sofria. Cara, eu tinha 9, 10 anos e eu literalmente, eu não estou fazendo drama, eu sofria imaginando se meu irmão fosse morrer. Eu sofria, cara. E daí a minha mãe às vezes ia sair, eu não ia junto, eu queria ir junto para cuidar do meu irmão. Eu pensava assim, minha mãe não vai cuidar do guri. Sério? Por que isso aconteceu e não acontecia antes? Porque chega um momento que a gente tem que abandonar a infância. A gente precisa abandonar a criancice. Você já abandonou a infância? Estou falando para pessoas aqui que talvez... O que isso tem a ver com a pregação? Tudo. Tudo a ver. Eu estou pregando aqui desde a primeira hora que eu comecei a falar. Isso aqui é pregação. Como é que é a tua vida?
Você abandonou a infância? Há quanto tempo faz que tu te responsabiliza por alguém? Está responsável por quem aqui? Ou você só cuida de você? Me conta. Como é que tá? Há quanto tempo faz que você abandonou a infância? Porque igreja em plantação, nós somos uma igreja em plantação. É bom que você entenda isso. Que nós estamos em plantação e nós precisamos de pessoas maduras. E nós não avançaremos, escute isso, como igreja em plantação, se continuarmos andando de forma imatura como crianças. Se você não quer que a nossa igreja avance, então nunca deixe a sua infância espiritual. Viva sempre como um crianção. E hoje eu quero ensinar vocês a serem crianções. Quero te ensinar a ser um crianção. Como ser um crianção? Para ser um crianção, em primeiro lugar, você não deve ouvir os pastores. Abra a Bíblia comigo em Efésios, capítulo 4. Esse texto aqui, velho, é quente, é muito quente. Efésios, carta de Paulo aos Efésios. Vai virando a Bíblia depois de Galatas. Bom, hein? Depois de Galatas, Efésios capítulo 4. Abre aí, verso 11. Todo mundo tem que ler isso aí, cara. E a gente tem que ler isso aí todo dia. Não, todo dia não. Mas, cara, no mínimo 4 vezes por ano, tem que passar por esse texto. Se tu não lê a Bíblia 4 vezes no ano, então, para de 3 em 3 meses e leia esse texto. Ele vai situar a gente no que a gente está fazendo aqui. Verso 11. Vamos lá. Ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres. Verso 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, ou feito, né? À medida da estatura da plenitude de Cristo. Verso 14. Para que não sejamos mais inconstantes, como crianças, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Nele, o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Olha aqui para mim. Quer ser um crianção? Não ouça os pastores. Não ouve. Não vou ouvir os pastores, os presbíteros da igreja. Olha para mim. Verso 11. O apóstolo Paulo está dizendo que Deus designou, olha para o texto aí, uns como apóstolos. Olha para mim, onde estão os apóstolos? Na Zona Norte ali? Não. O Silvio Ribeiro não é apóstolo. Tá bom? Ele é um malandro. Entendeu? Um apóstolo do demônio. Sim, eu disse isso. Ele é um apóstolo do demônio. Tá? Eu disse isso. Sim, eu sei o que eu estou dizendo aqui. Verso 11. Ele designou uns como apóstolos. Onde estão os apóstolos? O Novo Testamento. Ok? Os apóstolos falam ainda pelo Novo Testamento. Eu queria tanto saber o que Paulo faria numa situação dessa. Lê a Bíblia. Entendeu? O que Jesus... What would Jesus do? O que Jesus faria no meu lugar? Leia a Bíblia. E lembre-se que chicote é uma das opções. Né, Mariane? Jesus dava de chicote nas pessoas. Então assim, ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres. Então Deus deu pastores, pregadores, ministros, Deus deu evangelistas, apóstolos, profetas. Deus deu para a igreja essa gente. Para quê?
Para quê? Para que serve um pastor? Ah, pastor é um cara para encher o saco da gente. Também. Então assim, para que um pastor serve? Qual é a função de um pastor? Você tem que saber disso. Porque se um dia você procurar uma outra igreja, se mudou, foi para um outro local, você tem que procurar uma igreja, tem que saber qual é a função de pastor. Está aqui, cara. Olha aqui, presta atenção. Ele designou pastores e mestres. Ele deu pastores e mestres. Para quê? Verso 12. O texto está explicando. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, ou o equipar dos santos. Os pastores são os caras que estão equipando os santos. Então é o seguinte aqui, ó. Um exemplo. Nós estamos numa guerra. Então tem um pessoal que está na frente de batalha. O governo precisa municiar esses caras. Precisa dar munição, armas. Precisa dar equipamento bélico para esses caras. Pastores são esses caras que dão munição, equipam os santos para a obra do ministério. Verso 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o quê? Então, os pastores aperfeiçoam os santos, os cristãos, para um fim. Qual fim? Verso 12 ainda. Para a obra do ministério. Então eu entendo aqui, a primeira coisa, que ministério não é o que acontece no púlpito. Ministério é o que acontece no dia a dia. Ministério é o que acontece na farmácia, na padaria, em casa, no banco, no trabalho. São 168 horas por semana. Nosso culto aqui dura 2 horas. Sobram 166 horas. O que você vai fazer no resto desse tempo? Então, você possui um ministério. Todos vocês, todos nós. Qual é o meu ministério, pastor? Está lá. 2 Coríntios capítulo 5. Nós temos o ministério da reconciliação. Está lá. Sempre teve ali. É a gente que não lê. Então, qual é? Deus deu o ministério. Olha só, Eliane, tu tem um ministério de reconciliar pessoas com Deus. Esse é o teu ministério. Tu vai fazer isso de diversas formas. Carol, tu também. Deus te deu um ministério. Tu é uma reconciliadora com Deus. Tá caminhando assim? Teu corpinho assim, bem magrinho, caminhando pela rua assim. Tá indo ali, aquele corpinho magrinho assim. Reconciliadora com Deus. Tu é um agente de Deus ali. Tu é uma embaixadora do céu ali. E a tua missão é reconciliar pessoas com Deus. Mas tu precisa de ferramentas. Porque o diabo resiste o avanço da igreja. O diabo, o inferno fazem resistência. Então nós precisamos de ferramentas. O Espírito Santo dá dons à igreja. E os dons é uma forma de nós metermos o pé no reino do diabo e avançarmos mundo adentro. É mais ou menos assim. Você imagina um enorme do muro. 2 metros de largura o muro. Enorme, grande, alto. 10 metros. Eu conseguiria, olha aqui para mim. Eu conseguiria ir e pegar uma colher de chá e remover esse muro? Sabe quem são esses caras? São aqueles que não creem nos dons. Eles estão com uma colher de chá. Deus quer que a igreja venha com uma retroescavadeira, os dons do Espírito, e bote o muro abaixo. Mas a igreja precisa também ser equipada. E esse equipamento é dado através dos pastores. Verso 11. Verso 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Deus edifica a igreja por intermédio dos crentes que vão amadurecendo. Verso 13. Até que cheguemos... Então assim, Paulo está dando até onde a medida. Então, os pastores ensinam os caras, esses caras vão sendo aperfeiçoados no ministério, a igreja vai sendo edificada. Até quando? Até quando isso dura? Verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Resumindo isso aqui, o papel do pastor é fazer com que você se torne cada dia mais parecido com Jesus. É isso. Esse equipamento, essa força, esse poder do Espírito é para proclamar, mas é também para me tornar mais parecido com Jesus. Você vai ficando mais parecido com Jesus a cada dia. E quanto mais cristãos parecidos com Jesus nós temos, mais a igreja está sendo edificada, mais ela vai crescendo. Você entendeu? Estão entendendo?
Tá fácil de entender? Mais ou menos. Tá? Vamos lá. Verso 14. Por que nós temos que ficar mais parecido com Jesus? Verso 14. Para que não sejamos mais inconstantes como o quê? Como o quê? Meninos, crianças. Almeida 21 está crianças. Então, o foco de Deus é o quê? Que nós não sejamos mais crianças. Chega de infância. Lá no começo da pregação eu falei o quê? Que eu brincava o dia todo. Daí nasceu meu irmão. Aí parou. Aí diminuiu a brincadeira um pouco. Para um pouco. Aí a gente vai crescendo, vai diminuindo cada vez mais. Porque eu não sou mais criança. E quem que faz isso na igreja? Quem que vai transformando essas crianças mais parecidas com Jesus? É o Espírito Santo através do ministério dos pastores. Então, em primeiro lugar, se você quer ser um crianção, a primeira coisa que você tem que fazer é não ouvir os pastores. Não ouve. Não ouve. Você quer continuar sendo um crianção? Não me escute. Não escute os presbíteros. Não escute o Everton. Faça as coisas da tua cabeça. Siga o teu coração. Follow your heart. É assim? Assim? É assim? É? Mais ou menos. Não ouça os pastores. Ignore os pastores. Viva achando que os pastores devem tudo a você. O quê? Não sei o quê. A igreja contratou esse cara. Primeiro de tudo, eu quero dizer uma coisa aqui. O Everton e o Rodrigo não somos empregados da Vintage. Nós não somos empregados de igreja. Tem igrejas que contratam pastores. Eu respeito essas igrejas, eu amo essas igrejas, mas eu discordo dessas igrejas. Eles contratam e tratam pastores como empregado. E não. A função do pastor, eu não é um cara que eu pago para ele executar o ministério no meu lugar. Olha aqui para mim. Eles enxergam hoje o ministério de louvor o quê? Um bando de idiotas, uns alemãozinhos que tocam violão. Hilson, alemãozinhos que tocam violão, né? Um monte de alemãozinho tocando violão é Hilson. O que é Hilson? São 15 alemãozinhos tocando violão. É Hilson. Felizes. Felizes. Ninguém na Hilson é triste. São todos felizes, né? Então, eu pago a bandinha da igreja para eles louvarem a Deus no meu lugar. Eu pago o pastor para ele servir no ministério no meu lugar, sendo que a Bíblia está dizendo o contrário. A Bíblia está dizendo que o quê? Que os pastores equipam os santos para eles executarem o ministério. Você tem um ministério. Viva achando que nós devemos algo para você. Pastor não é faz tudo. Pastor é um ensinador, é um guia, é um líder. A Bíblia chama pastor, a linguagem bíblica para pastor é guia, líder. Ele é um guia do povo de Deus. Ele não é um guru. Ele não sabe todas as respostas. Ele não é o Google de Deus. Entendeu? Pergunta para o Jackson. Não sei. Não sei. Saúde. 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 Minha pergunta para você aqui, essa manhã, é o que mudou na tua vida por você estar em missão? O que mudou? O que mudou na tua vida? Porque assim, é muito fácil você dizer que está em missão e você não estar em missão. A minha pergunta é, o que mudou na tua vida por você estar em missão? Duas coisas, o que você fez que não queria fazer e o que você deixou de fazer que você queria fazer. Não, eu vou ter que fazer isso porque isso envolve a missão de Jesus. Não, eu não vou fazer isso porque isso aqui não envolve a glória do nome de Jesus. E eu tenho uma paixão. Qual é a sua paixão? É que o nome de Jesus seja glorificado. Você olha aqui para mim, gente. O final de tudo é isso. O final do teu trabalho, o final do teu casamento, o final de nós plantarmos igrejas, o final de nós ensinarmos a Bíblia, o final de nós cantarmos, o final de tudo isso é a glória de Jesus. É isso, cara. É isso. No final do dia, no fim das contas, é isso. Então eu pergunto para você aqui, essa manhã, você está em missão? Você está feliz em missão? Porque uma outra coisa, Jesus era um missionário feliz. Olha o modelo de missão de Jesus. Jesus comia, bebia, se alegrava. Estava feliz. Você está feliz em missão? Você está ficando mais parecido com Jesus? Você está deixando de ser criança? Ou você quer continuar eternamente numa infantilidade espiritual?
Então, em primeiro lugar, se você quer ser um crianção, você tem que fazer o quê? Não ouve os pastores. Não ouve. Em segundo lugar, se você quer continuar sendo um crianção, impeça. Agora não é só não ouvir, é impedir o trabalho pastoral na sua vida. Impeça. Abre a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1 e verso 2. Abre a Bíblia rapidão aí. Vamos lá. O bom da Bíblia é que 1 Coríntios está antes de 2 Coríntios. Isso vai ajudar você um monte. Isso é muito bom. Fico muito feliz com isso, negão. Imagina, se 1 Coríntios estivesse lá depois de 2 Samuel, eu ia ser um cara triste. Mas os caras pensaram, não, o Jackson não vai demorar para achar a Bíblia, é isso aí. Então 1 Coríntios, depois de Romanos, cara, é fácil, vamos lá. Barbada, cara, barbada. Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois vem Atos, depois vem Romanos. 1 Coríntios, 2 Coríntios, depois vem Gálatas, depois vem Efésios, depois vem Filipenses, depois vem Colossenses. Vamos lá, achou aí? 1 Coríntios 3. Abre aí e confere se o que eu estou falando é verdade. Se eu não estiver falando a verdade, me demite. Manda embora. Vamos lá. Paulo falando aos Coríntios. Essa igreja cheia de problema. Irmãos. Primeira coisa de tudo, então, os caras são crentes? Porque Paulo chama eles de irmão. O cara ficou, eles eram crentes ou não eram? Irmãos. Já resolve tudo, né? Não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. 2. Volta ali, cara. Olha aqui para mim, gente. Ignora o Mateus. O que vos dei para beber foi o quê? Leite. E não alimento sólido, pois não podias recebê-lo, nem mesmo agora podeis. Paulo queria pregar uma coisa para os caras. Paulo queria ensinar a Bíblia para os caras. Paulo queria avançar nos assuntos mais sérios do Evangelho. Não quer dizer, olha para mim aqui, que Paulo ia deixar de falar sobre a cruz. Alguns pregadores dizem assim, não, é que a cruz é só para o início da vida cristã e depois nós temos que falar de coisas mais importantes. Não. É que Paulo iria falar agora das implicações da cruz de Cristo. Mas não tinha como falar, tinha que ficar ainda só no beabá com os caras. Por quê? Porque eles eram crianças. Paulo diz o quê? Verso 1. Irmãos, não vos pude, não tive como. O fato deles serem crianças impediu Paulo. Paulo, o apóstolo, o grande pregador, o cara que arrebentava, o cara que era conhecido no inferno, como diz Ravenhill. Que os caras dizem lá, Paulo eu conheço, Jesus eu estou sabendo quem é. E tu, quem tu é? Paulo era conhecido no inferno. O cara não era fraco, não. Aí esse cara, ele não tinha como falar para os caras. Os caras impediram Paulo. Segundo lugar, então, você quer ser um crianção? Impeça o meu trabalho. Impeça o trabalho do Everton. Impeça o trabalho do Rodrigo. Nos impeça. Sendo infantil. Sendo criança. Impeça. Quais são as características? Olha aqui, agora sim. Você estava prestando atenção no que eu estava falando? Eu quero mais atenção agora. Quero bem mais atenção. Dobra, triplica, quadriplica a tua atenção. As características de uma criança. Paulo está dizendo, não, vocês são crianças. Então, o que ele está querendo dizer? Crianças. Primeiro, crianças são invejosas e ciumentas. São invejosas. Crianças não suportam o destaque ou o recebimento de presentes de outros. Ou seja, chega lá pro teu filho lá e dá o presente para um e não dá para o outro. Você é louco, rapaz. Você é louco. São tudo criança vestido de Parmalat, mas são os demônios. São os demônios. Pode botar a roupa do Parmalat lá. Garanto que Ismael usou a roupa da Parmalat. Imagina, aquela cara com roupa da Parmalat. Que horror. Imagina o Liscano com a cara com roupa da Parmalat. Que horror. Chorando, vamos dizer, não tinha. Então, primeiro, as crianças são egoístas, invejosas.
O Driscoll conta que ele um dia estava pregando numa igreja, acho que na Ásia, e ele passou por um local e havia um artigo infantil, uma roupa de exército, que dava certinho no seu filho mais novo, no Gideão. E ele contou, ele dizendo assim, eu vou dar para o meu filho isso aqui, só que não tinha presente para os outros filhos. Vou deixar de comprar para um filho porque os outros não têm? Não, comprou. E durante toda a viagem ele não achou nada para as outras crianças. E ele não ia deixar de comprar para o filho dele. E ele conta que ele chegou e ele deu para o filho dele. Aqui, 5 vieram receber ele. Papai, deu para o filho. Para ti, Gideão. E ele olhava para os outros. Gostou que teu irmão ganhou? E ele disse, sim, nós gostamos. Estamos felizes pelo nosso irmão. Escorrendo uma lágrima assim, ó. Criança é assim. Eu me lembro no Natal de, acho que de 88 ou 89. A minha mãe me deu um Lion. Cara, é que vocês não sabem o que era o Lion. E ele entrava a garra aqui, e ele tinha uma espada justiceira, demi-visão além do alcance. Tu apertava, saiu, os olhos brilhavam. Se fossem os meus olhos, brilhavam torto. Era muito furioso. E daí quando a minha mãe me deu isso, negão, eu olhei, cara, o Lion! Aí eu olhei pro lado, a minha prima ganhou uma bicicleta. O Lion quase que ele se desmanchou na minha mão, assim, ó. Por quê? Porque eu sou egoísta. Raiz da criança, principalmente. A gente não tá feliz. Ah, que legal, tô feliz por ti. Que nada. Morra, demônio. Aquele Lion nunca teve graça. Eu nunca brinquei com aquele Lion. Nunca, cara. Toda vez que eu lembro daquilo. E a minha tia, cara, ela disse assim, ano que vem a tia vai te dar uma bicicleta. Ela foi demitida daquele ano, cara. Eu estou esperando essa bicicleta até hoje. Crianças são egoístas. Você quer ser um crianção? Seja egoísta. Não se alegra com a vida do teu irmão. Não se alegra com as bênçãos do teu irmão. Isso é coisa de criança. Sendo assim, a gente não consegue avançar na vida espiritual contigo. O Johnny não está na internet, né? Se estiver na internet, eu quero que tu caia as pragas do Apocalipse na tua cabeça. Crianças pensam que o mundo gira em torno delas. Criança, está aqui no culto, a criança começa a chorar. E a mãe, para, querida, para. A criança não está nem aí. Está no culto, está na rua. É vida louca, meu. Criança é vida louca, cara. Criança... Para, querido, eu vou te desgraçar. Eu vou te matar. Em casa tu vai ver. Não tá nem aí, velho. Criança é vida louca. Por quê? Criança, a vida é focada nela. A vida é focada nela. Tá com fome? Grita, velho. Grita, não tá nem aí. Não tá nem aí pra ti. Não tá nem aí se não pode gritar, se é enterro. Não tá nem aí. Chegou lá, a filha de um amigo meu, chegou na casa de uma irmã, ela chegou, a casa estava meio fedendo, porque tinha uns cachorrinhos lá. Ela disse, que fedor, mãe. Imagina. Que casa fedorenta. Que criança, cara. Olha, ele é verdadeira. Não, não é. O mundo gira em torno dela, ela não está nem aí para as pessoas. Você é assim também? Você é desse jeito? As coisas são focadas só em você? Você está preocupado só com você? Se as coisas não são do jeito que tu quer, tu fica emburrado. Fica beiçudo. Sim. Crianças têm o seu próprio mundo. Vocês já viram lá o Fantástico Mundo de Bob? Já viram, né? E ele, vida louca com a aranha, arrastando a aranha, descendo, e passava aquele boneco, aquele guri, eu acho que cheirava uma cocaína. Porque olha a abertura daquele desenho, ele andava no meio dos negócios loucos. Aquilo é coisa de drogado, cara. Coisa de drogado. Aquele guri se drogava, eu acho. Mas criança é assim, cara. A criança acha que o mundo dela ela vive num mundo paralelo. E o mundo dela é o que importa. Você é assim. Você vive o teu mundo. Você é meio autista. Vive a tua vida. É desse jeito. O mundo que se exploda. Crianças odeiam submissão. Não consegue ouvir criança, odeia ser submisso. Odeiam obedecer. Tenta mandar na criança. Não faz isso.
Não, faz isso. Meu primo, ele tinha um piá que era um demônio. O guri era um demônio. Não fala assim, Jackson. Era um demônio. Não chama de moleque por causa de Moloque. Moleque! Vida louca. Aí ele tinha que buscar mais tinta. Tinha umas tintas, ele estava pintando a casa. E ele não tinha como levar o filho dele. Eu sei que ele conta que ele olhou o guri. Ele olhou e o guri loucão, assim, essa vida louca, assim. Louco para fazer. Ele pegou o guri e botou na parede e disse: seguinte, eu vou sair aqui. E se tu não pegar essas tintas e sujar tudo isso aqui, quando eu voltar tu vai ver. Tu não me desobedece. E saiu. Quando ele voltou, o guri estava ali parado. Não tinha sujado nada do guri. Tá o Isaac. O Isaac, eu falo para ele assim: Isaac, não faz tal coisa, porque se tu fizer tal coisa vai me doer minhas costas. Aí que ele vai e faz. Adão. O guri é um Adãozinho. Se eu pedir assim: Isaac, faz tal coisa pro tio, ele não faz. Mas se eu dizer assim: ô Isaac, não pega isso aí para mim. Não pega. Porque se tu pegar isso aí vai me dar uma dor nas costas. E ele vai indo e eu, ai. Aí ele pega e me traz. Você é assim também? Você odeia se submeter? Ninguém pode mandar em você. Você manda em todo mundo. Você se submete a quem? Eu estava conversando com o Mateus, nós não estamos acostumados com submissão. O policial chega firme falando contigo. Assim, tira mão do volante, documento do carro, farol desligado, desliga o carro, ponto morto. Meu, que é isso aí? Fala falando firme contigo. Porque ele é um policial, cara. Ele não é tua mãe. Tem que falar firme. Ele é uma autoridade. Deus deu autoridade para ele. Tá aqui, policial. Teu tom com ele tem que ser um tom de respeito. A não ser que ele mande você não pregar Jesus. É diferente. Ele não está fazendo isso. Tá aqui, senhor policial. Obrigado. Obrigado pelo seu jeito, pela forma como o senhor está me abordando. Deus abençoe o senhor. A segunda resposta que ele vai dar para ti é uma resposta educada. Ele é uma autoridade, mas nós não gostamos de obedecer autoridades. Dentro da igreja é a mesma coisa. A Bíblia manda obedecer aos pastores. Fim, cara, não vou ficar fazendo cheio de dedo com esse texto. Tem que obedecer aos pastores, deu. A não ser que os pastores mandem você pecar. Pedidos idiotas. Vendo da tua casa e queima na fogueira dos 70. Não. Mas tudo que envolve o evangelho, a verdade, graça de Deus, você tem que obedecer. Você está disposto a isso? Criança não obedece. Correndo. Crianças querem que tudo seja feito do seu jeito, na hora que querem. Você é assim também? Se o pastor não puder te visitar na hora que tu quer, no momento que tu quer, tu fica brabo. É o diabo, cara. Eu te repreendo, Satanás. Você está aqui, eu te repreendo. Demônio dos infernos. Crianças querem que tudo seja feito do seu jeito. Você quer que tudo seja feito do seu jeito? Olha aqui para mim, cara. Olha aqui. Tem que ser tudo do teu jeito. Crianças não têm senso de certo e errado. Você é assim também? Você não sabe o que é certo e o que é errado. Crianças não têm responsabilidade. São irresponsáveis. Eu estou falando para gente aqui que não se responsabiliza por nada. Nada. Eu sou crente, pastor, eu sou crente. Tu te responsabiliza por ti? Te responsabiliza. Nego, o cara não lê 4 capítulos da Bíblia por dia. Se mata. Se mata. Pula da ponte. Até peso morto. Meu avô falava assim para mim. Ô, Jacques, eu ia falar um negócio, meu avô falava assim. Jacques, me responde uma coisa. O que, vô? É óbvio, cara, que tem que rir dos imbecis. Eu tinha cara de imbecil. Chegava, é óbvio que meu avô tinha que rir da minha cara. O que, vô? Por que o cabrito faz cocô em bolinha? Eu não sei, vô. Tu não entende nem de cocô? Por que tu quer te meter nisso aqui, rapaz? Cara, o mínimo, antes da gente querer discutir teologia, lê a Bíblia uma vez. Lê a Bíblia uma vez. Por onde eu começo? No começo. Onde eu termino? No fim. É um livro. Lê de capa a capa. Lê. Vamos, gente. Você tem responsabilidade sobre você? Beleza, Jacques, eu estou tendo responsabilidade. Está sendo difícil. Eu falto alguns cultos diários, mas eu tô avançando. Beleza, meu bruxo, é assim mesmo.
Agora, você se responsabiliza pelos cristãos mais fracos. Você está cuidando de gente aqui na igreja. Já está cuidando de si, beleza. Já vai no banheiro e não grita, deu, tá entendendo? Sabe? Já resolve teus problemas. Ok, bonito. Agora a pergunta é, tu está te responsabilizando por outras pessoas? Você se responsabiliza pelos mais fracos? Você está disposto a cuidar de gente, a ouvir, a aconselhar, a pastorear? Você está agindo no ministério? Mateus me perguntou esses dias assim, cara, eu tenho que falar com o irmão aqui da igreja, eu quero saber se eu posso falar com ele andando de carro. Ele disse, Mateus, pastores fazem a maior parte do seu trabalho pastoral, não no púlpito, mas andando, caminhando, andando de carro, comendo. As coisas do ministério pastoral acontecem no dia a dia. O discipulado de Jesus é diário. Está indo no açougue, você leva o discípulo contigo. Ele vai ver como que um servo de Deus compra carne. Servo de Deus não vai comprar peixe. Tô brincando, compra sim. Compra peixe. O servo de Deus vai comprar lá uma costela. Vai ver como que pede. Então assim, porque o discipulado de Jesus ele acontece no dia a dia. Crianças não têm empatia. A criança não está preocupada com o outro. Por isso que criança chuta a perna do outro. Vai lá e chuta. Pum, chuta. Por isso que criança vai e belisca, morde, dá tapa. Como que resolve a criança que dá tapa? Dá outro? Eu tinha uma amiga minha, a mulher era louca, o Cauê. Era louca. Que coisa do demônio isso, cara. Isso é o Satanás. Não sei, cara. Despluga e pluga de novo aquela porcaria ali. Então olha aqui pra mim, gente. Olha aqui pra mim. Não deixe isso aí tirar a tua atenção. Bonito esse som, né? Droga. Mas eu sou brasileiro, cara. Eu não vou parar de pregar. Eu vou seguir aqui. O Eutico vai cair da janela, meu. Eu não vou seguir. Só que eu não vou ressuscitar ele. Então assim, cara. Essa amiga minha, ô Cauê. Quando qualquer criança do mundo todo podia ser filho do Mike Tyson. Batia nela, ela batia de volta assim. Louca, meu. Louca. Imagina tu chegar na casa dela assim com o teu filho. Oi, fulano. Ela, oi, tudo bom, querido? Como é que tá? E o teu filho, e ela batendo no teu filho assim. Louca, cara. Por que crianças batem? Porque crianças não têm empatia. Nem essa minha amiga também. Por que as pessoas não se preocupam com o que vai acontecer? As pessoas não estão preocupadas. Ah, mas ele não se importa. Sim, ele não se importa. Assim, do mesmo jeito que Paulo está falando aqui. Tem cristãos que não se importam. Tem cristãos aqui que não estão se importando. Pouco importa se a igreja vai acabar ou não. Pouco importa para você se vamos plantar outras igrejas ou não. Pouco importa para você se teremos condições no final do mês de fechar as contas ou não. Pouco importa para você se cristãos estão amadurecendo na fé ou não. Pouco importa para você se os irmãos aqui na igreja têm condições financeiras nas suas casas ou não. Você não tem empatia. Você vive o teu mundinho. Continuando, correndo. Crianças acham que devem ser aplaudidas por tudo. Acham que devem ser aplaudidas por tudo. Mateus, filho do Filipe, ele terminou um dia de orar. Ele, acabou. Fim. Pai, não vai me aplaudir? O guri orou e já queria aplauso. Fariseuzinho, cara. Fariseuzinho já estava orando no coração. 3 anos, no coraçãozinho dele, qual é? Eu vou orar pro meu pai. Ah, que bonito. Eu quero dizer uma coisa para você aqui. Não é porque a criancinha mexeu no controle que estava na mesa de centro na casa. Ele não é um gênio. Porque para nós, assim, as crianças, meu filho é um gênio. Ele é um gênio. Eu cresci, cara. A minha mãe, tu desenha muito bem. Você já viu meus desenhos? É um lixo, cara. É um lixo. É um lixo. É um lixo. Eu desenho mal pra caramba. É pior do que o Daniel, aquele desenho, Carolina. É pior do que aquilo. Ninguém quer ver meus desenhos. Eu desenho na capa dos meus livros. Porque o livro é bom. E as pessoas são obrigadas a olhar os meus desenhos. Desenhei Calvino lá com a barba torta, lá tudo errado lá. Mas não quero olhar isso, Jackson. Então não vai pegar o livro. Na teologia sistemática do Gruden, eu desenhei o Gruden, cara, de palitinho assim, ó, no lado, grandão. A questão é a seguinte, por quê? Porque quando é criança, a criança entrega um desenho pro pai, o pai, que bonitinho, é horrível.
A questão é, mas ela quer aplauso, ela acostumou a ser aplaudida por fazer um negócio, um lixo. É um lixo. O meu pai era diferente. Eu entregava os seus pro meu pai já era outro extremo. O que tem de especial isso aí, guri? O que tem de bom aí, guri? Que porcaria isso aí, meu? Jogava futebol, todos os pais do Grêmio. Ai, meu filho. Meu pai dizia, tu é um frangueiro, tu não joga um ovo, guri. Joga um ovo, rapaz. Sabe? Sabe coisa de velho assim, Galvê? Gurizinho. Cresci ouvindo isso aí do meu pai. Já minha mãe, não, meu. Meu filho joga. Eu jogava um ovo, cara. Jogava um ovo. Era 10 chutes no gol, era 12 gol. Terror. Só que o que acontece? Uma hora tu chega com a vida e a vida vai te mostrar o seguinte, que tu é ruim. Cheguei, cara, uma balaca. Fui jogar com meu primo. Não, meu primo falando de mim. Meu primo joga pra caramba. Cheguei lá, tomei gol torta direito. Por quê, gente? Porque a gente está acostumado a viver num ambiente familiar onde a gente é valorizado por tudo. E dentro da igreja, crianças são assim. Você faz uma mínima coisa, você quer ser aplaudido. Você leu a Bíblia, você quer aplauso. Terminei de ler a Bíblia. Tá, começa de novo. Tu quer que eu solte um foguete, estoure um champanhe? Cachorros latem, cavalos relincham, crentes lêem a Bíblia. Só não vou aplaudir o cachorro porque ele latiu. Latiu, uou! Esse acoa. Não. Você não vai ser aplaudido. Não viva como se a igreja devesse algo para você. A igreja não te deve nada. Você não tem que ser aplaudido por nada. Correndo aqui. Existe aqui uma divisão aqui. Existe uma divisão entre homens e crianças aqui. Adultos e crianças. Quem você é aqui essa manhã? Quem você é aqui essa manhã? O que está mostrando aí? Pô, passa para nós aí. Baixa para nós ali. A Karine está quase morrendo ali. Aumenta a temperatura, muda ali, cara. Daqui a pouco ela vai morrer ali do lado do Léo ali. Aí vai ter uma infecção urinária e vai querer comprar os antibióticos de dinheiro da igreja. Paga aí para ela uns antibióticos aí, mas arrume isso aí. Quem você é aqui essa manhã, gente? Quem você é? Você é uma criança? Ou você é um adulto em Cristo? Quem você é aqui? E em último, para ser um crianção, então, em primeiro lugar, o que tem que fazer? Oi? Hã? Não ouço pastores. Vai cagar e andar porque o pastor fala. Se eu falei isso? Falei. Segunda coisa, você vai fazer o quê? Impeça. Impeça o pastor. Como que você vai impedir? Sendo criança. Em último lugar, seja como Diótrefes. Não é língua estranha, não. Seja como Diótrefes. É para proparoxítona mesmo. Tá? Nome grego é assim mesmo. É que nem Prócoro. Quem é que bota o nome de filho de Prócoro? Diótrefes. 3 João, abra a tua Bíblia aí em 3 João. Última leitura. 3 João, verso 9. Então um capítulo só. 3 João. Como é que eu acho 3 João? É depois de 2. Eu fico feliz essas coisas na Bíblia. Vem de Apocalipse, vai ter Judas, antes de Apocalipse, e 3 João. Barbada. Fácil de achar. 3 João, verso 9. 3 João, olha para mim aqui, enquanto o Christopher arruma ali o ar-condicionado ali para as mulheres não morrerem. Porque tá bom o ar-condicionado quando a mulher está reclamando. Aí tá bom para o homem. Homens, mas não adianta. Vamos lá. 9. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ser o líder entre eles, não nos recebe. Por isso, se eu vos visitar, trarei à memória as coisas que ele faz, proferindo palavras insensatas e maldosas contra nós. Como se isso não fosse o bastante,
ele não recebe os irmãos, como também proíbe de fazê-lo os que querem recebê-los e ainda os exclui da igreja. Quem é Diótrefes? Diótrefes é um cara que quer destaque na igreja. Diótrefes é um cara que quer receber atenção com a liderança dele. Ele não se submete ao apóstolo João, não se submete à palavra. Ele é um cara que quer ser o mais importante da igreja. Olha aqui para mim, gente. Isso é coisa de imbecil, isso é coisa de criança. Diótrefes vê a liderança e pensa, opa, isso aí chama atenção, porque liderança chama atenção. Liderar vai colocar você em um destaque, pouco ou grande, não importa. Só que você não está liderando por causa da atenção. Mas isso traz atenção. E os Diótrefes, eles olham isso e eles pensam assim, eu quero atenção. Eu quero chamar atenção. Então eles veem a liderança como um meio de chamar atenção. Você está entendendo aqui? Quer ser um crianção? Seja como Diótrefes. Diótrefes é o anônimo que quer ser conhecido. Ele quer ser celebridade. Jesus, gente, olha aqui para mim. Jesus vai escolher 12 caras para pregar o evangelho. 12 caras. Se a gente pegar os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mais Atos, vai ter uma quantidade de vezes que esses apóstolos aparecem. Pedro é citado 189 vezes. João é citado 50 vezes. Filipe, 17 vezes. André, 13 vezes. Tomé, 11 vezes. E coitado do Tomé, porque o Tomé deu a vida pregando o evangelho, mas foi conhecido por incredulidade. Ele teve um dia mau. Foi um dia bem complicado. Coitado de Tomé. Imagina, tá lá. O cara deu a vida na Índia. Foi morto porque pregou o evangelho. Mas ninguém lembra disso. Não, Tomé. Não nos engane. Você é aquele cara lá e nós sabemos quem você é. Mateus, também chamado Levi, porque os caras gostavam de ter 2 nomes. É que nem Roger Cleidson, Manuel. Apareceu 9 vezes o nome dele na Bíblia. Tiago, filho de Alfeu, né? Que nem o Liscano, filho de seu Zé. Tiago, filho de Alfeu. Aparece 7 vezes. Assim como Tadeu, Simão, o Zelote, aparecem 4 vezes. E Bartolomeu aparece 1 vez. Bartolomeu, nome do Bart. Bartolomeu, né? O Bart. Aparece 1 vez na Bíblia. Você pode tuitar o nome dele. Você pode pegar a história de Bartolomeu e tuitar. Ontem eu escrevi a história de Bartolomeu no tweet. Aqui. Seu nome era Bartolomeu e ele era um apóstolo. Eu pensei assim, eu estou a fim de escrever a vida de um apóstolo hoje na internet. Olhei meu Twitter, que cabe 140 caracteres, e eu escrevi a vida de Bartolomeu aí. Olha aí, cara. Tinha espaço ainda aqui para botar as coisas. Não, eu fiz e já printei. Não é o teu Twitter, não, cara. Meu, eu e o Johnny é on fire. Ô, Johnny, curte lá pra mim lá. Então, olha aqui pra mim, gente. Olha aqui, depois tu curte lá. Imagina Bartolomeu dizer assim, pô, peraí, um pouquinho. Eu sou apóstolo que nem Pedro. O nome do cara aparece na Bíblia 189 vezes. E o meu aparece assim, seu nome era Bartolomeu, e ele era um apóstolo. Imagina. Você tem noção disso? Você quer crescer, gente? Olha aqui pra mim, gente. Em nome de Jesus, desliga isso aí, Christopher. Desliga e senta. Olha aqui pra mim, todo mundo aqui, gente. Olha aqui pra mim, gente. Você quer mesmo ser maduro? Em nome de Jesus, aceite ficar atrás das cortinas. Aceite não aparecer. Alguns aqui foram chamados para liderar de forma pública. Não tenha vergonha. Não se acovarde. Lidere. Não se esconda. Agora outros foram chamados para ficar atrás das cortinas, para fazer as coisas acontecerem. Seja essa pessoa, em nome de Jesus. Não seja como Diótrefes. Não sejam covardes. Sejam o número 2.
Seja o número 3, esteja atrás das cortinas, ajude no trabalho. A verdade é que todos esses caras aqui, os apóstolos, todos foram homens fantásticos. Só que a maioria deles não teve seu nome reconhecido. Quem foi Matias? O cara que sucedeu Judas. Em Atos 1 aparece o nome dele, depois não aparece mais. Imagina, tinha 2 Judas no ministério, no colégio apostólico ali, né? Tinha o Tadeu e o Judas o traidor. O Iscariotes. Imagina. Tanto que o cara começou a me chamar. Não me chama de Judas, me chama de Tadeu. Judas, tu é aquele cara. Não, eu sou o Tadeu, eu não sou aquele cara lá. Imagina, ainda de tudo, já aparece pouco o nome do cara na Bíblia. E toda vez que aparece, vai dizer pra mim quando tu não lê lá Judas no final da Bíblia lá, antes de Apocalipse, tu não pensa, será que foi aquele cara lá? Não foi não, é o irmão de Jesus. Você pensa isso? Você pensa isso? Você quer ser um crianção? Queira os primeiros lugares. Ache que o mundo tem que te reconhecer. Ache que o mundo tem que girar em torno de você. Que a igreja é somente um meio para você fazer o seu nome ser conhecido. Gente que não conseguiu fazer nada na vida e olha a igreja como um meio de promover o seu nome. Seja Diótrefes. Olhe o púlpito como um ministério para fazer o seu nome conhecido. Queira sempre ser o cara da banda. Queira sempre que o palco seja a sua recompensa. No frigir dos ovos, cante sabor de mel. Assim você sempre será um crianção. Ser criança, nesse contexto aqui, é pecado. A Bíblia nos chama a maturidade. A Escritura chama você e eu para sermos maduros. Deus não nos chamou para sermos crianças. Crianças não plantam igrejas. Crianças não avançam em missão. Crianças apenas reclamam. Deus nos chama à maturidade aqui. E você tem vivido como um crianção, como uma criança boba, e olhando todas as coisas, eu não gosto disso, isso. Tem um monte de coisa aqui na igreja que eu não gosto. Eu descobri plantando igreja que vai ter um monte de coisa que vão irritar a gente, mesmo que seja o plantador da igreja. Tem um monte de coisa que não é do jeito que eu quero aqui. Porque a igreja não é sobre o Jackson, a igreja é sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Agora, a grande questão aqui é que nós temos que reconhecer que estamos em pecado ao vivermos como crianças na igreja. Nós estamos em grave pecado, porque fazendo isso, nós atrapalhamos o andamento da obra de Deus. Nós impedimos os pastores de fazer o trabalho deles. Nós nos portamos de um jeito e vamos deixando as coisas claras de um jeito que o pastor sabe que ele não deve me falar tal coisa, porque aqui eu vou gritar. Se ele tocar nesse assunto, peraí. Não te mete na minha vida, bode. Isso é pecado. Isso ofende a Deus. Isso levou Jesus à cruz. Isso atrai a ira de Deus. A boa notícia é que Jesus foi um homem maduro. É que Jesus cresceu em graça e em conhecimento diante de Deus e diante dos homens. A boa notícia é Jesus. Isso aqui, olha aqui para mim, isso é importantíssimo, gente. Isso é o ponto central de tudo. É tudo sobre Jesus. Jesus viveu com uma maturidade perfeita diante de Deus e dos homens. Provavelmente, a história diz, seu pai José morre cedo. Jesus, como o homem da casa, como primogênito da casa, ele pega e ele se responsabiliza pelos negócios da casa e ele sustenta sua mãe Maria e seus irmãos. Porque ele é um homem, ele é responsável.
Efésios 5:25, o texto mais lido aqui na igreja, o texto mais falado aqui na igreja. Vós, maridos, amem as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Jesus se responsabilizou por você. Jesus se responsabilizou por ti, Helison. Tu devia estar no inferno. Mateus devia estar no inferno. Nós deveríamos, nesse momento, estar atormentados pelas chamas eternas do inferno. Jesus olhou e Jesus disse, não, eu morro no lugar de Ismael. Eu vou no lugar do Felipe, eu vou no lugar do Liscano, é tudo sobre Jesus. Jesus é o homem perfeito, por isso que existe perdão em Jesus, por isso que existe graça em Jesus, por isso que existe misericórdia em Jesus, por isso que existe vida perfeita e plena em Jesus. A vida dele vem sobre mim, a vida perfeita de Jesus vem sobre a minha vida. Existe justificação em Jesus. Estou terminando. Por isso o Espírito Santo pode transformar você. Por isso com o que eu estou pregando aqui essa manhã pode mudar você. Você pode ser mudado. Você pode ser transformado, porque o Espírito Santo age. Você entendeu lá no começo da pregação que eu falei sobre Efésios capítulo 4? O que está acontecendo aqui é exatamente isso. Deus deu pastores para a igreja. Eu sei que eu não sou o melhor pastor, mas foi o que Deus deu para vocês. Estou aqui, usando meu talento, meu dom, para ir edificando, equipando vocês. E agora, durante a semana, vocês vão executar, trabalhar no ministério. E esse trabalho vai edificar a igreja. Sabe qual é o grande desafio aqui? O grande desafio da igreja é que a igreja tem o coração do plantador. Esse é o grande desafio. Tudo isso que a gente está vivendo hoje aqui, eu já vivi na minha cabeça em 2012. Tudo isso aqui não é novidade para mim. Sei que eu já vivi tudo. E já vivi coisas que vão acontecer ainda. Eu já vivi na minha mente, eu já vi isso. O grande desafio é você se entregar na obra de Deus e você entender que você não está aqui para ser manipulado, que você precisa parar de desconfiar, achar que todo mundo quer passar você para trás, porque um filho do diabo passou você para trás. O grande desafio é a igreja ter o coração do plantador. Essa é a diferença de Corinto e de Filipos. Corinto suspeitava mal de Paulo. Por isso que Paulo vai dizer, o amor não suspeita o mal. Eles tinham suspeitas. Você lê a primeira carta e a segunda carta, então, você nota que Paulo está respondendo um monte de ofensa deles. Eles suspeitavam de Paulo. A questão aqui é que Filipos não faz isso. Filipos chega a enviar uma oferta para Paulo que sustenta ele durante 1 ano e meio. Porque a gente não tinha aquela coisa assim, vamos depositar aqui todo mês. Porque não tinha banco. Quando a igreja mandava uma oferta, era uma oferta para segurar o missionário na missão por muito tempo. A igreja de Filipos faz isso, olha aqui para mim. A igreja de Filipos se junta a Paulo na missão e a igreja de Corinto abandona Paulo. Até quando Paulo está cuidando dos coríntios. O grande desafio aqui é que você pense, que você se doe sem desconfiança, sem disputa, sem ciúme, que você pare com as bobagens, pegue a mão nas ferramentas e trabalhe. Trabalhe para a glória do nome de Jesus. Em 2012 a gente começou a igreja com um grupo de pessoas que estavam quebrados porque vinham de uma igreja onde o pastor estuprou 3 mulheres e dizia que o sêmen dele era ungido. E nós começamos reuniões com essas pessoas que estavam quebradas, mas o evangelho também chamava elas a se arrependerem. O evangelho que condena esse filho do diabo também estava condenando elas. E a gente começa a igreja nesse contexto. Contexto em Porto Alegre, totalmente quebrado. E a gente vem para Sertório, começamos, pessoas se juntam no nosso meio, porque não deram certo em igreja nenhuma. E se juntam à nossa igreja para fazer o seu nome conhecido. Não estavam interessados na missão de Jesus, estavam interessados na sua missão própria. E essas pessoas grudam como parasitas e vão sugando a vida da igreja. Nós viemos para cá, várias pessoas vão se juntando à igreja,
para sugar a vida, para sugar a seiva, para sugar a energia dos pastores, para colocar culpa nos pastores, porque os pastores não paparicam essas pessoas. E a culpa é sempre da igreja, é sempre dos outros. Em 4 anos de plantação, 66 pessoas abandonaram a nossa igreja. Por quê? Porque não estavam focados na missão de Jesus. Poucos foram porque se mudaram, porque tinham que ir para um outro local. A maior parte. Não estou ganhando oportunidade na igreja. O desafio aqui para nós fazermos, olha aqui para mim, eu estou terminando. O desafio que nos impede de plantarmos igrejas nas 9 cidades que não tem nenhuma igreja evangélica no Rio Grande do Sul. O que nos impede é que todos nós tenhamos o mesmo coração aqui. É que deixemos de ser crianças, que passemos a ser adultos. Em nome de Jesus. Só assim faremos missão. Só assim estaremos em missão. Vamos ficar de pé, povo. Fecha os olhos, vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor enviou Jesus. Jesus pregou o Evangelho a nós. Nos ensinou como viver tua palavra, com palavras e com atos. Morreu em uma cruz, ressuscitou dos mortos. E nos ordenou que pregasse. Nos deu uma palavra para pregar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu um ministério de reconciliarmos pessoas com o Senhor. No nome de Jesus eu te peço, esteja conosco, nos enviando, nos impulsionando a missão, que possamos juntos avançar em missão sobre Porto Alegre. Que o nosso foco não venha a ser nós mesmos, mas venha a ser o Senhor, a sua glória. Capacita-nos para não sermos mais crianças. Nos confronta para abandonarmos a infância, quando queremos ser o centro das atenções, quando somos orgulhosos, soberbos, arrogantes. Nos confronta para mudarmos em nome de Jesus. Que essa palavra pregada seja usada pelo poder do teu Espírito para transformar corações que se tornem e que fiquem mais parecidos com o coração de Jesus. Faz de nós pessoas maduras. Faz de nós pessoas focadas. Em nome de Jesus. Retira o mimimi do nosso meio, Senhor. Retira do nosso meio, Senhor, o politicamente correto. Retira do nosso meio, Senhor. Que nós possamos não ser essas crianças ofendidinhas que se ofendem com tudo, mas que sejamos parecidos com Jesus, que quando era afrontado não revidava, mas perdoava. Em nome de Jesus. Espírito Santo, nos reveste para essa semana sermos tuas testemunhas aonde o nosso pé pisar. Que o meu irmão que está aqui, que a minha irmã que está aqui entenda que ao pisar na padaria, ela ali é tua testemunha e o Senhor está enviando ela àquela padaria. Que ao chegar em um hospital, esse irmão saiba que ele é uma testemunha tua e o Senhor está enviando ele ali. Que aonde quer que pisemos a planta do nosso pé, tenhamos essa consciência que o Senhor Deus nos envia sobre Porto Alegre. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.